Eu sei que fazer papel de trouxa é algo bem comum no nosso cotidiano. Eu pelo menos aí exerço esse papel umas 3 ou 4 vezes ao dia, como se fosse um pequeno antibiótico para continuar a minha existência aqui na Terra. Mas parece que a Netflix decidiu elevar isso a um outro patamar quando ela colocou no seu catálogo a série Desejo Sombrio. A série estreou em dia 16 de julho e tem 18 episódios, e sem falta, em todos os episódios de 30 minutos você vai ser enganado e sim vai acreditar em algo que pode ou não ser verdade, exercendo todo o seu papel de trouxa que você treina aí na vida real. A série vai contar a história de Alma, uma professora universitária especialista em feminicídio que tem uma vida aparentemente perfeita. Ela tem seu casamento em ordem, tem a sua profissão, tudo certo, só que um dia ela vai junto com a sua amiga para uma festa e, um pouco desconfiada de que seu marido esteja traindo ela com a sua secretária mais nova e mais bonita, ela decide ter um pequeno caso com um garoto que estava por lá. O que ela mal sabia é que esse garoto era a porta de entrada de algo muito misterioso e cruel na vida deles. Então toda a família e amigos de Alma acabam sendo suspeitos, e até mesmo ela, de um assassinato. Então é essa aí a sinopse, a premissa de Desejo Sombrio. A produção original Netflix mexicana de 18 episódios com 30 minutos cada, sim, são 18 episódios. Fazia bastante tempo que eu não assistia uma série original Netflix tão longa. Eu assisto de vez em quando uma série que seja tão longa quanto, por exemplo, Dynasty ou alguma da CW, que tem aí seus 22, 24 episódios, mas agora original Netflix de 18 episódios eu não vejo há bastante tempo. Mas enfim, a série é uma produção de Letícia Lopes, que é uma diretora mexicana que já tem aí uma experiência em fazer uma série ou filmes que ligam aí esse thriller com um pouco de drama familiar. A gente já viu isso em Las Aparicio, que é outra produção dela, e ela consegue fazer isso, transportar essa aura de mistério com traição, com morte, com bastante tensão sexual nessa nova série que ela faz junto com a Netflix. O roteiro de Desejo Sombrio é um tanto confuso e enxuto, tendo muita informação em cada um dos 18 episódios. Não bastou a série ter um grande número de episódios, ela também traz muita informação em cada um deles, sendo essencial toda e qualquer atenção que você possa ter. De vez em quando eu me distraía com alguma coisa, por exemplo, o celular tocando mensagem, o que é extremamente natural, né, quando a gente está em casa, e quando eu voltava o olho pra tela, eu já tinha perdido, já não tava mais entendendo mais nada, porque a série tem alguns flashes, tem algumas situações, alguns artifícios que ele utiliza, que é pra te fazer surpresa depois, mas que te confunde se você não estiver prestando inteiramente atenção nela. Então preste atenção na série, porque se você perder um pequeno pedaço, você vai continuar o episódio inteiro sem entender mais merda nenhuma do que aconteceu ali. Como protagonistas a gente tem aí Maite Perroni, a nossa eterna Lupita de Rebelde, pelo menos pra quem é da época de Rebelde como eu, e parece que nessa série ela tá fazendo tudo aquilo que a Lupita não poderia fazer, porque eita série pra ter cena de sexo. Todos os episódios tem pelo menos uma ou duas cenas de sexo com nudez frontal feminina, com bunda de homem aparecendo, enfim, algumas bastante detalhadas. Então uma dica: não assista essa série na sala se você não quiser criar aquele clima desconfortável com algum parente seu que possa estar ali do lado, ou que passe justamente no momento em que a cena de sexo acontece, porque sim, a mãe sempre abre a porta, o pai sempre passa ali quando tá acontecendo uma cena de sexo em alguma série. Mas essas cenas de sexo, elas não são totalmente gratuitas, elas são até bonitas de se ver, elas são bem dirigidas e todas elas fazem parte aí de um contexto, elas contribuem para a narrativa. E a Maite Perroni, ela tem uma presença muito boa, ela tá bem mais madura, é claro, né, do que a Lupita de Rebelde. Ela tem uma presença, está fazendo uma mulher mais madura, não só pelas cenas de sexo, mas enfim, ela em
geral, ela está tendo um trabalho muito bom. E também contracenando com ela, a gente tem aí Alejandro Spetzer, eu acho que esse é o sobrenome dele, se eu não errei, que ele interpreta aí o Dario, né, que é o garoto novato que tá ali junto com ela, e que ele é um bom ator, mas algumas cenas dele com uma temática mais dramática acaba sendo um pouco forçada. Porém, as cenas que ele aparece fazendo algum ato sexual, ele atua muito bem fazendo sexo. É isso, entendeu? Eu acho que ele tá ali na série porque é muito realista. Ali você realmente olha e fala, meu Deus do céu, isso existe de verdade. Porque, enfim, parabéns pra ele. Como ponto positivo, a série tem principalmente a sua imprevisibilidade. Sim, é basicamente impossível você saber o que vai acontecer, porque em cada momento existe uma reviravolta, uma grande revelação, algo que você nem desconfiava que é revelado no fim de um episódio e que pode mudar completamente seu ponto de vista no próximo episódio, que foi até o que me fez assistir praticamente toda a série numa tacada só. Não foi numa tacada só, porque são 18 episódios, como eu já falei, é muito grande, mas eu assisti ela toda em apenas 2 dias desde que ela estreou. Então ela é bastante imprevisível. Também tem o que eu já falei sobre a questão das cenas de sexo, que todas elas contribuem para a narrativa e em geral a série ela é muito bem dirigida, ela tem uma fotografia muito boa, ela é bonita e sensível, ao mesmo tempo que pode ser um pouco cruel em algumas partes, mas na medida certa, e também ela acaba abordando assuntos muito interessantes, como o feminicídio, é claro, apesar de muitas das vezes eles falarem mais do que demonstrarem. Então, por exemplo, a Alma dando uma palestra sobre feminicídio, dando informações que são muito importantes pra gente que é telespectador ver, pra gente saber, porém na série ela não demonstra isso, parece que ela não sabe, ou pelo menos ela não se importa em agir da mesma forma que ela prega lá nas suas aulas, nos seus seminários. Também fala sobre corrupção judicial e policial, além da questão do suicídio, que também tá bem ali rondando, que você vai perceber aí no decorrer dos episódios quando for assistir a série. Mas são esses os pontos positivos. Porém, não é somente de pontos positivos que a série é feita, porque tem alguns pontos negativos que pesam bastante, como por exemplo, eu falei sobre a questão da imprevisibilidade. Eles usam um artifício para tornar a série imprevisível, que é mostrar sempre o ponto de vista daquela pessoa que está naquele quarto. Então ele começa a assistir alguma coisa, a ver uma coisa, e na verdade aquilo é puro fruto do pensamento dele. Isso nos primeiros episódios é até legal, porque você pega, nossa, isso é real ou não é? Você acaba sendo pego de guarda baixa sem saber se aquilo que está acontecendo faz parte da história mesmo ou se é apenas algo da cabeça dele. Porém, quando chega no 10º episódio e tem mais 8 episódios pela frente e isso é utilizado toda a hora, acaba sendo um tanto cansativo e até mesmo deixando a história confusa e com buracos no roteiro. Quando termina a série, principalmente ali na parte final, a gente consegue notar que tem bastante furos no roteiro, principalmente ali nos últimos episódios. Então foi isso que me incomodou bastante na série. As outras questões sobre a superficialidade de alguns temas, como por exemplo, eles poderiam trabalhar melhor essa questão do feminicídio, a questão do exagero, porque eu sei que é uma série mexicana e a gente já tem esse costume de mexicano é um tanto mais aflorado, mais exagerado, mas alguns sentimentos, algumas palavras, algumas atitudes que são feitas ali são bem, mas bem exageradas mesmo. Tipo, as pessoas fazem sexo uma vez e já estão jurando amor eterno e sentindo falta, saudade. Enfim, quem sou eu pra julgar, né? Mas eu acho que os principais pontos negativos são esses, que é o artifício que eles utilizam, que acaba confundindo a gente, o exagero que a gente tem e a superficialidade, ou pelo menos não tratar dos temas de uma forma mais prática, mas apenas em discursos. Mas no final de contas, Desejo Sombrio vale a pena? Sim, vale a pena, mas desde que você já vá com a mente trabalhada de que alguns personagens vão ter algumas atitudes bem burras, a série é completamente imprevisível e que você vai ter
ter um pique para assistir 18 episódios de 30 minutos. Eu confesso que no meio da série eu já comecei a me arrastar um pouco, não porque a série perde seu fôlego, porque ela não perde do início ao fim, ela mantém o seu fôlego de trazer bastantes revelações, reviravoltas e plot twists dos mais variados, mas o fato dela ser bem mais longa do que eu já tô acostumado. Então, tendo isso em mente, já indo dando play lá na Netflix com essa cabeça, você vai aproveitar a série, e também se você souber relevar aí alguns furos que tem no roteiro. E se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal aqui embaixo, segue Kibarba em todas as redes sociais, principalmente Instagram, porque tem conteúdo inédito lá sempre. Eu vejo vocês na próxima, um grande abraço e tchau!